Crimes contra a dignidade sexual. Meu nome é Edivaldo Lopes e quero falar com vocês hoje sobre o crime de estupro de vulnerável. O crime de estupro de vulnerável, ele tem previsão no artigo 217-A do Código Penal e ele traz no seu preceito primário a conduta de praticar sexo ou ato libidinosos contra menores de 14 anos. Já no seu preceito secundário, o tipo penal estabelece uma pena de 8 a 15 anos de prisão para quem praticar essa conduta criminosa. Quem são os vulneráveis para o Código Penal? Os vulneráveis são os menores de 14 anos, são pessoas que possuem enfermidade ou alguma doença mental e também pessoas que, por algum motivo, possam não oferecer resistência. Por exemplo, naquelas situações em que o agente coloca lá alguma medicação no copo de bebida da vítima e a vítima vem a dormir e aí ele pratica ato sexual com ela sem o consentimento. Nessa situação, mais conhecida como Boa Noite Cinderela, enquadra assim como estupro de vulnerável. Em regra, o crime é praticado de forma comissiva, ou seja, o agente pratica uma conduta. Entretanto, é possível sim punir o crime de estupro de vulnerável de forma omissiva. Um exemplo claro são naqueles casos em que os pais têm conhecimento que a filha menor de 14 anos mantém relação sexual com uma pessoa e ele não toma nenhuma ação, ou seja, não denuncia na polícia, não vai ao conselho tutelar. Nesses casos, os pais respondem junto com o agressor pelo crime de estupro de vulnerável. Importante esclarecer que a vulnerabilidade aqui, o critério adotado é o critério objetivo, ou seja, não adianta que o agente alegar que a vítima já tinha contato sexual com outras pessoas ou ainda que ela se prostituía, não importa. Aqui o critério é objetivo. Se for menor de 14 anos, enquadra-se perfeitamente no crime de estupro de vulnerável. Nesse sentido, o STJ, inclusive, sumulou o tema na súmula 593, de modo que, para o STJ, segundo o STJ, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior, a existência de relacionamento amoroso com o agente. Então, nada disso importa para a configuração do crime de estupro de vulnerável. Outro ponto relevante esclarecer é que não há crime de estupro de vulnerável nos estupros bilaterais. O que é o estupro bilateral? Imagine que dois adolescentes de 13 anos de idade resolvem manter relação sexual. Nesses casos, o fato é atípico. Não há que se falar em crime. Esse é o entendimento doutrinário, inclusive do professor Kleber Masson. O que é, então, a exceção de Romeu e Julieta? A exceção de Romeu e Julieta é uma tese construída por colegas advogados e doutrinadores no sentido de que, tentando desconfigurar o crime de estupro de vulnerável nos casos em que a idade do agressor tem uma diferença de até 4 anos. Então imagine uma adolescente de 13 anos que ela manteve relação sexual com um outro adolescente de 17 ou 18 anos de idade. E aí a doutrina entenderia que esse fato é atípico por causa da pequena diferença de idade entre a vítima e o agressor. A tese Romeu e Julieta é aceita nos tribunais superiores? A resposta é não. Nem o STJ e nem o STF aceita a tese Romeu e Julieta nos crimes de estupro de vulnerável. Hoje a tese que eu vejo que mais se sustenta nos tribunais superiores são o erro de tipo. O erro de tipo são naqueles casos em que o agente não tinha como saber que aquela pessoa era menor de 14 anos. E eu atuei num caso como advogado em que me chamou muito a atenção. Veja só, o meu cliente estava numa balada que era para maiores de 18 anos e ele conhecia uma moça. E de lá eles conversaram, ficaram, enfim, foram para um motel. A mãe da menina acordou 4 horas da manhã, viu que a menina não estava em casa, rastreou o telefone da menina, viu que a menina estava num motel e acionou a polícia. Pronto, foram de lá direto para a delegacia e ele foi indiciado por estupro de vulnerável. Nesse caso, o meu cliente, ele não teria como saber
que a menina era menor de 14 anos. Primeiro, porque ela estava numa balada para maiores de 18 anos. E ela entrou nessa balada apresentando o RG da sua irmã, que era maior. No segundo, ela entrou num motel com ele. E aí ela também apresentou nesse motel um RG da irmã, que era maior de 18 anos. Então, nesses casos, jamais teria como ele saber que ela era menor de 14 anos de idade. Esse tema, ele entrou no radar dos meios de comunicações faz mais ou menos umas 2 semanas por conta de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reformou uma decisão do juiz de primeiro grau que havia condenado um homem de 35 anos por estupro de vulnerável por ter praticado sexo com uma criança de 12 anos de idade. Também na mesma decisão foi condenado a mãe da criança porque ela sabia dos fatos, sabia dos atos praticados pelo agressor e não comunicou os fatos nem ao Conselho Tutelar da cidade, tampouco à Delegacia de Polícia Civil para que fosse adotado as providências cabíveis no caso concreto. Posterior a isso, houve diversas repercussões nos meios de comunicações, diversos deputados que apresentaram nota de repúdio, a própria ONU, através da Unicef, emitiu uma nota de repúdio, mostrando-se preocupações em relação a essa decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, porque afrontava direitos da criança e do adolescente. Após isso, o Ministério Público ingressou com embargo de declaração e o desembargador voltou atrás na decisão dele e manteve a condenação do acusado em primeiro grau. O CNJ, então, abriu um procedimento investigativo para apurar as condutas praticadas por o desembargador, que cá para nós é uma conduta, a sentença dele é uma sentença completamente teratológica, porque ela afronta não só uma súmula de um tribunal superior, que é o STJ, na súmula 593, mas também afronta o próprio Código Penal, porque o artigo 217-A é texto expresso de lei a vulnerabilidade no caso concreto da criança. Então, assim, de forma acertada, o CNJ abriu um processo administrativo para apurar a conduta do desembargador e o afastou das funções de forma imediata. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Forte abraço a todos, até mais.